Fala pessoal, professor Murilo novamente aqui, agora trazendo a questão de integrais definidas e a área abaixo da curva, né? Então, como que se calcula uma integral definida e como que nós utilizamos isso para obter a área abaixo, né? Ou a área sob uma dada curva, né? Delimitada por uma certa região curvilínea. Então, vamos lá. Nós temos como base, tá, gente, a definição aqui da questão das integrais, em que quando nós tomamos uma curva f de x, tá, em um dado intervalo de A até B, ou seja, os valores de x variam em torno, tá, ou dentro desse intervalo delimitado por A e B, isso acaba gerando para nós uma superfície S, né, uma certa região. E essa região ela acaba apresentando ali uma certa área. Tá? E foi o legal, né, de se desenvolvido das integrais é que quando você calcula a primitiva, né, dessa expressão é, exatamente dentro desses parâmetros de A até B, você tem como resultado, né, o valor da área daquela região. Tá? Então, nesse caso, né, quando a gente quer calcular a área de uma certa região delimitada no intervalo de A até B e uma região curvilínea, essa área ela pode ser obtida, aqui representando por área de S, pela integral definida, ou seja, a gente tem aqui o delimitante, né? Ela inicia em A, termina em B da nossa curva f de x dx, de forma a que a gente consegue esse valor fazendo a seguinte operação, né? O valor da primitiva dessa função calculado para o valor de B, o limitante superior dessa região, menos o valor da primitiva dessa função f de x, calculado para o limitante inferior dessa região. Ou seja, a diferença entre estes dois valores vão fornecer para a gente o valor desta área. Tá? Então vamos dar uma olhadinha como que a gente utiliza isso. Né? Aqui nós temos uma certa região, né? Então é interessante que a gente saiba analisar essa região. Nós temos uma curva. Esta curva é definida pela função exponencial e elevado a x, e essa região S ela está delimitada abaixo da curva e elevado a x até o eixo x, tá? Dentro do intervalo de 1 até 3. Tá? Então, utilizando a ideia das integrais, tá? A gente pode calcular a área dessa região S aplicando aqui o cálculo de uma integral definida, sendo que essa integral ela vai ser de 1 até 3 da nossa curva. Então, eu vou estar calculando a área abaixo da curva exponencial do valor de 1 até 3. Esse caso é um caso bem legal, né? Porque a integral e, né, a integral da exponencial de base e é ela mesma. Então a gente acaba tendo aqui que a primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá? E isso vai ser calculado ou definido no intervalo de 1 até 3. Tá? Então, esse traço que a gente indica, né, é representando em qual intervalo vai ser calculado o valor da primitiva. Né? Lembrando que esse cara é a primitiva da função f de x. Tá? São iguais por se tratar da exponencial de base i. E aqui a gente faz uma substituição. Né? Fazendo a substituição, a gente faz de qual forma? Né? Se a gente tomar aqui, é sempre o valor do limitante superior, né? O valor da expressão da nossa primitiva para o superior, menos o valor, né, da nossa primitiva para o limitante inferior. Tá? Então, tomando-se como base isso, a gente vai ter e elevado à terceira menos e elevado a 1. Tá?
No caso aqui eu estou sem calculadora, não deixei aberto a minha calculadora, o meu emulador de calculadora, mas não tem problema algum, né? Se eu quisesse um valor aproximado, já que é um número irracional, a gente teria ali, utilizando o calculador, uma certa precisão para fazer uma certa aproximação desse cálculo. Mas não é necessário, eu posso estar deixando expresso matematicamente como e elevado à terceira menos e elevado a 1, e só vou representar aqui por unidades quadradas. Tá? Por que unidades quadradas? Porque eu não sei quais são os dimensionamentos, qual é a unidade utilizada para esse cálculo. Tá? Ou mesmo, a gente pode utilizar o A, né? Unidade de área. Né? Eu dou preferência para U ao quadrado. Perfeito? Claro, lembrando que nem sempre uma integral definida ela vai representar necessariamente um cálculo de área. Né? Na matemática a gente fala que ela refere-se à área abaixo da curva, mas em uma situação física ela pode se tratar de outra coisa. Tá? Vamos lá para fazer mais um exercício, mais um exemplo. Aqui a gente tem já expresso, né, uma integral definida. Né? A nossa integral ela vai de -1 até 5 da função, né, a nossa f de x aqui, é 1 mais 3 vezes o valor de x. Tá? Então, o primeiro passo, determinar a primitiva dessa expressão. Então, a primitiva de 1 é x, já que se eu derivar o x nós temos 1, mais a primitiva, né, mais 3 vezes, a primitiva de x. A primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. E a gente vai calcular o valor dessa primitiva no intervalo de -1 até 5. Fazendo a substituição, nós teremos então 5 mais 3 vezes 5 ao quadrado sobre 2, fecha parênteses, menos -1 mais 3 vezes -1 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, nós teremos aqui como cálculo, o nosso resultado, de 5 mais, né? 5 ao quadrado, 25, vezes 3, 75. Então, teremos aqui 75 sobre 2. Se quiser usar decimal, fique à vontade. Tá? -1 mais -1 ao quadrado é 1, então aqui teremos 3 meios. Eu vou trabalhar com fração, como eu disse, eu estou sem calculadora, não vou utilizar as frações. A gente tem aqui 5 mais 75 sobre 2, então eu vou fazer 2 vezes 5 são 10, mais os 75 são 85, então eu tenho 85 sobre 2 no primeiro parênteses, menos 2 vezes -1, que é -2, mais 3. Nós vamos ter então ali meio, então menos meio, resultado do segundo parênteses, o que nos leva a 84 sobre 2. E 84 sobre 2 é 42. Tá? Se esse cálculo se referir a um cálculo de área, nós temos 42 unidades quadradas para o valor dessa região, né, dessa superfície formada abaixo da curva f de x. Só vale lembrar que essa expressão é a primitiva da função f de x. Perfeito? Vamos lá fazer mais um. Nós temos aqui novamente uma integral definida. No caso, a integral definida de -2 até 0 de x ao quadrado mais x. Primeiro passo, determinar então a nossa f, a primitiva da nossa f de x. A primitiva então de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais a primitiva de x, que é x ao quadrado sobre 2, e isso vai ser calculado de -2 até 0. Vamos fazer a substituição. Teremos aqui 0 elevado ao cubo sobre 3, mais 0 elevado ao quadrado sobre 2, menos -2 elevado ao cubo sobre 3, mais o -2 elevado ao quadrado
sobre 2. Tá? O interessante é que, por se tratar de função potência ou função polinomial, quando eu insiro zero, esse parênteses todo vai retornar para nós o valor zero. Então, nós teremos aqui 0 menos 2 ao cubo é menos 2, é menos 8, né? Menos 8 terços. Mais menos 2 ao quadrado é 4 meios, né? 4 sobre 2. Teremos aqui, então, 0 menos 8 terços, mais 2 unidades. Vou fazer aqui a operação entre as duas frações. Tá? Então, 3 vezes 2 são 6. 6, né? Ou menos 8 mais 6 são menos 2, e nós teremos, então, menos 2 terços. Olha como é importante manter o sinal e trabalhar com os parênteses, né? Menos com menos vai gerar para nós, como resultado final, um valor positivo de 2 terços. Se for o cálculo de área, como eu comentei, nós teríamos aqui, então, né, o valor para a nossa expressão de 2 terços de unidade de área. Eu não posso afirmar porque eu não sei qual é a relação, teria que construir o gráfico dessa função para ver se ela não teria nenhuma região negativa, para verificar se realmente isso corresponderia à área dessa expressão. Feito? Vamos fazer mais um, ou mais alguns, né? Coloquei alguns para a gente estar fazendo. Nós temos aqui, então, a primitiva de 1 até 4 de x ao quadrado mais 2x menos 5. Temos aqui, então, a nossa f de x. Primeiro passo, determinar a primitiva. Primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais 2 vezes a primitiva de x, que é x ao quadrado sobre 2, menos 5 vezes, né, ou melhor, a primitiva de 5, é 5x. A gente vai calcular essa expressão de 1 até 4. Nós teremos aqui, então, 4 elevado ao cubo sobre 3. Esse 2 pode ser simplificado com esse 2. Então, teremos aqui 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, fecha parênteses, menos, vamos substituir o inferior, teremos 1 ao cubo sobre 3, mais 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1. 4 ao cubo vão gerar para a gente 64. Então, nós teremos 64 terços mais 16 menos 20, menos 1 terço mais 1 menos 5. Bom, fazendo essas operações matemáticas, nós teremos 64 terços menos 4, menos 1 terço menos 4. Tá? Cair aqui em soma de frações, fazer então 3 vezes 4 são 12, né? No caso 12 negativo, tirando do 64, a gente tem então 52 terços, menos, aqui nós teremos 3 vezes 4 menos 12, né? Menos 12, né? Somado a 1 são menos 11, então nós teremos aqui menos 11 terços, o que vai resultar para a gente em 52 terços mais 11 terços, o que vai gerar aqui 63 terços. Né? E 63 terços é igual a 21. Se for um cálculo de área, unidades, então, quadradas. Perfeito? Bora para mais um. Olha lá, aqui a gente tem um gráfico com a representação aqui de uma certa superfície, S. Essa superfície S, ela está definida dentre quais parâmetros? Né? Ela vai de 0 até π sobre 2 e ela é definida ou limitada superiormente pela função cosseno. Então, a área dessa região S, ela vai ser obtida de 0 até π sobre 2 da função cosseno de x dx.
Tá? Então, eu posso afirmar que a primitiva da função cosseno é a função seno de x, e isso vai ser calculado de 0 até π sobre 2, gerando, desta forma, uma área da região S sendo dada pelo seno de π sobre 2 menos o seno de 0. Tá? Então, nós teremos a área da região S, seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0. Chegaríamos aqui a uma área de 1 unidade quadrada para aquela região. Ok? Vamos fazer mais um e o último. Tá? Nós temos aqui, deixa eu verificar se realmente é o último, não, temos mais dois. Nós temos uma função, né, uma região S, que ela é definida ou delimitada pela curva f de x igual a x quadrado mais 1, e ela trabalha aqui dentro do intervalo de 0 até 2. Então, a área dessa região S vai ser definida para a gente, ou dada, pela integral de 0 até 2 de x ao quadrado mais 1 dx. Tá? Fazendo a primitiva, nós teremos primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, primitiva de x de 1 é x. Isso vai ser calculado de 0 até 2. Então, a nossa área da região S vai ser dada por 2 ao cubo sobre 3 mais 2 menos 0 ao cubo sobre 3, tá? Sobre 3 mais 3. Opa, mais 3 não, mais 0, perdão. Mais 0. De novo, temos aqui um caso de uma potência, né, um polinômio, e 0 elevado ao cubo vai dar 0, somado a 0 vai dar 0, então todo esse parênteses vai gerar o valor nulo. Nós temos então que a área de S vai ser igual a 8 terços mais 2, vou fazer a soma de frações, 3 vezes 2 são 6, com mais 8, 14. Temos como área, então, 14 terços ou 14 terços de unidade quadrada, né, para o valor dessa área. Perfeito? Poderia fazer a divisão? Poderia. Nós fazendo a divisão aqui, nós teríamos o múltiplo mais próximo do 14 é o 12. Então, você tem 12 por 3 são 4. Sobraria 2 terços, que geram a dízima 0,6666. Então, teríamos ali como uma aproximação 4,67 ou algo desse tipo. Tá? Vamos para o último desse vídeo, onde nós temos aqui a região, né, S sendo definida abaixo da parábola formada por 9 menos x ao quadrado, dentro do intervalo do valor menos 3 até 3. Tá? Aqui nós temos algumas estratégias para resolver. Né? Eu posso calcular o valor dessa área de S calculando diretamente a integral de menos 3 até 3 de 9 menos x ao quadrado dx, tá? Pegando toda a região. Mas se você tem uma certa observação, você consegue verificar que a área de um lado, né, desse lado, é a mesma área do outro. Então eu poderia estar calculando a área de um lado só e no final multiplicando por 2, já que ela está simétrica dos dois lados em relação ao eixo vertical. Perfeito? Daí poderia economizar um pouquinho ali o trabalho com algumas contas, tá? Mas eu vou seguir utilizando essa definição aqui. Então nós teríamos a área da região S sendo primitiva do 9, é a primitiva de uma constante, é 9x, menos a primitiva do x ao quadrado, que é x ao cubo, sobre 3, isso sendo calculado de menos 3 até 3. Tá? Fazendo as substituições, nós temos que a área da região S ela vai ser dada então por 9 vezes 3 menos 3 ao cubo sobre 3 menos 9 vezes menos 3 menos o menos 3 elevado ao cubo sobre 3. Tá?
automaticamente a área da região S vai ser dada então por 27 menos 27 sobre 3 menos o menos 27 mais 27 sobre 3. Tá? Menos 3 ao cubo é menos 27, como a gente tem o sinal de menos antes, mais 27. Tá? Bom, posso simplificar, né? 27 sobre 3 são 9, né? E aqui também 27 sobre 3 são 9. Então, o que nos resulta em 27 mais 9, que são aqui então 36, menos 27. Opa, é menos, né? Perdão, 18. Tá? 27 menos 9 são 18. 18 menos 27, né? Mais 9 são menos 18. Vamos entender essa conta? 18 é essa área. Menos 18 é essa área, né? Seria o valor da integral. Note que esse sinal de negativo ele vai exatamente fazer o quê? Transformar isso em 18. Então você vai ter, neste caso, 18 mais 18, totalizando 36 unidades quadradas para o valor da área definida abaixo da parábola 9 menos x ao quadrado no intervalo de menos 3 até 3. Tá? Pessoal, espero que esse vídeo te auxilie nos estudos de integrais definidas e para cálculo diário abaixo de uma curva. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!